Fala pessoal, continuando aqui nossos exercícios de funções e equações do primeiro e segundo grau, né? Matemática 1, vamos que vamos, hein? Vamos lá. Um tanque é dotado de duas torneiras. A primeira esvazia o tanque, né? Em um tempo inferior ao da segunda, em 30 minutos. Então, o que está escrito aí, né? Porque tem umas palavras esquisitas, né? Tipo, esvazia em um tempo inferior ao da segunda. O que isso significa? Bom, a gente tem um tanque que tem duas torneiras, tá? Então tem duas torneiras lá no tanque para você esvaziar o tanque. A primeira esvazia o tanque mais rápido que a segunda. Mais rápido quanto? 30 minutos mais rápido. Então se a segunda demora 1 hora, a primeira demora meia hora. Se a segunda demora 50 minutos, a primeira demora 20 minutos, que seria 30 minutos mais rápido, certo? Então, basicamente isso. Então, quanto tempo demora para esvaziar? A gente não sabe. A gente só sabe que é 30 minutos mais rápido, a primeira em relação à segunda. Sabendo-se que as duas torneiras juntas esvaziam o tanque em 20 minutos, tá bom, beleza. Então, as duas esvaziam o tanque em 20 minutos. Outra informação que a gente tem. Então a gente sabe que uma esvazia 30 minutos antes. E, se você colocar as duas juntas, elas esvaziam em 20 minutos. Beleza. Em quanto tempo a primeira torneira esvazia 60% do tanque? Ou seja, 60% é uma parte do que seria o tanque total. Certo? O que significa 60%? Depois a gente vai ter uma aulinha de porcentagem, mas 60% é, se você dividir o tanque em 100 partes, 60 partes vão ser 60%. Você divide em 100 e pega 60. Isso é 60%. 60% é 60 dividido por 100. Daí que vem o termo por cento. Então você está dividindo por cento. Então é uma fração. Então essa parte do nosso tanque, quanto tempo a gente vai demorar para esvaziar sendo a primeira torneira? Bom, então vamos montar aqui as coisas que a gente sabe. A gente sabe que a torneira 1, ela esvazia o tanque inteiro, esse T grandão aqui, a capacidade do tanque, ela esvazia tudo em X minutos. Ok? X minutos. Tá bom. Só que a gente sabe que a primeira torneira esvazia o primeiro tanque 30 minutos mais rápido. Então a segunda torneira vai esvaziar o tanque inteiro em X mais 30 minutos. Ok? Então, se a primeira aqui esvazia em 20 minutos, a segunda vai esvaziar em 50 minutos. 20 mais 30. Ok? Beleza, a gente tem isso daqui. E a gente tem que, se você pegar as duas, elas vão esvaziar em 20 minutos. Então a T1 mais a T2 vai esvaziar todo o tanque em 20 minutos. Então, ó, perceba que isso aqui é como se fosse uma equação de velocidade lá da física. Tantos litros de água em tantos minutos, como se a gente estivesse fazendo uma coisa de velocidade, por exemplo, 100 km por hora. Seria 100 km por hora, 100 litros, por exemplo, do tanque, em tantos minutos. É uma velocidade em que o tanque se esvazia de acordo com a torneira. E a gente sabe que se a gente somar, eles vão esvaziar em 20 minutos. Então todo o tanque vai se esvaziar em 20 minutos. Beleza, então a gente tem esse sisteminha, ok? E aí a gente sabe que o T1 é isso daqui e o T2 é isso daqui. Então a gente faz essa soma. Então, ó, essa velocidade aqui de vazão da nossa torneira, né? Mais a vazão da segunda, então essa aqui é a T1, ó, T sobre X minutos, mais T sobre X mais 30 minutos. Então a T1 mais a T2 vai dar essa velocidade aqui que a gente tem quando é as duas, ok? E aí a gente faz essa conta. Bom, a gente vai ter, já que todo mundo em cima é T, a gente pode cortar. Se a gente dividir todo mundo por T, o T vai sumir, ok? E aí a gente simplesmente soma. E todos são minutos, então embaixo, né? Então todos são minutos, então a gente pode sumir com os minutos também. Então a gente vai fazer o MMC aqui embaixo. Então a gente vai multiplicar x, esse x aqui, vezes x mais 30. E aí vem, se embaixo, ó, era 1 sobre x e embaixo virou x vezes x mais 30.
Então eu multipliquei por x mais 30 embaixo, então em cima eu multiplico por x mais 30 também. Então que era 1, multiplico por x mais 30, eu fico com x mais 30. Então isso aqui, ó, pertence à nossa primeira fração, é isso daqui, ó. Uma corresponde à outra, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, aqui embaixo era x mais 30, e embaixo ficou x vezes x mais 30, então eu multipliquei por x, então em cima eu multiplico por x também. Então isso daqui equivale a isso daqui, ok? Dessa forma. Igual a 1 sobre 20, que é a soma das duas. E aí, deixa eu apagar tudo isso aqui que ficou meio feio. E aí, a gente soma em cima, somando em cima então aqui a gente vai ter 2x. Nossa, eu já passei tudo pro outro lado, pro outro. Nossa, por que eu fiz isso? Tá, enfim, tá? Se você fizer a distributiva aqui, vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo aqui. O que aconteceu aqui, ó? Fiz a distributiva aqui, então aqui ficou x ao quadrado, 30x aqui embaixo, então aqui ficou x ao quadrado mais 30x. Peguei e passei isso para o outro lado já, multipliquei em cruz. Então em cima aqui, ó, ficou x ao quadrado mais 30, ele foi parar lá do outro lado. E aqui eu fiz a mesma coisa. X mais 30 mais x vai ficar 2x mais 30. Okay? Então aqui em cima fica 2x mais 30. Depois multipliquei em cruz. Então o que era 2x vai ficar 40x. E o que era 30 vai ficar 600, já que eu multipliquei por 20. Então, de novo, x mais x dá 2x, vezes o 20, já que eu multipliquei aqui em cruz. O 20 aqui vezes 2x vai ficar 40x. 30 vezes 20 vai dar 600. Que vai ser igual a x ao quadrado mais 30, que é porque eu fiz a distributiva, multipliquei em cruz, vezes 1. X vezes x ao quadrado, x vezes 30, 30x. E aí, vamos juntar aqui, que a gente consegue juntar esse 30 com esse 40, fica desse jeito aqui. Então, 40 eu passei por esse lado aqui, 30 menos 40, menos 10x. 600 passou para o outro lado, dá menos 600. Então, a gente tem aqui o quê? Uma equação do segundo grau, ok? E aí, a gente consegue descobrir o x. Qual x que satisfaz essa equação aqui? Então, quando a gente descobrir o x, o que vai ser esse x? Vai ser nosso resultado final? Não. Nosso x vai ser esse x aqui, ó. Esse x. Quanto tempo demora para a torneira 1 esvaziar todo o tanque? Tá? E aí vem. Se você souber quanto tempo demora para ela esvaziar todo o tanque, você consegue saber quanto tempo demora para ela esvaziar uma parte do tanque. Então aqui a gente resolve isso daqui jogando lá na nossa fórmula de Bhaskara. Então, menos B, o que vai ser o menos B? O que é o B? B é o 10. Só que, na verdade, B não é 10, B é menos 10. Então, menos B vai ficar 10. Já que vai ficar menos, menos. Então, aqui vai ficar 10. B ao quadrado vai ser menos 10 ao quadrado. E 4ac a gente vai fazer a multiplicação ali. Então, o B era menos 10, então vai ficar 10, porque é menos B. Mais ou menos a raiz, B ao quadrado é 100, mais 4 vezes A, dá 4. Mas não, menos, né? Só que aí vai ficar menos 600, então fica menos vezes menos, igual aqui aconteceu, né? Então aqui vai ser mais. Então 4 vezes 600 vai dar 2.400. Depois 2 vezes A vai ficar 2. Juntando aqui, vai ficar 2.500. Raiz quadrada de 2.500, ou seja, um número vezes ele mesmo, que dá 2.500, é o 50. E aí, a gente vai ter o x1 é menos 20, o x2 é 30. Só que a gente sabe que é tempo, então não tem como ser menos 20, tem que ser 30, tá? Porque não tem como ser menos 20 minutos. Não existe um tempo negativo, vai ter o tempo positivo. Então demora 30 minutos para a nossa torneira, essa aqui era a nossa equação, para a torneira 1 esvaziar o tanque. Ok? E aí, 30 minutos para a torneira esvaziar o tanque. 30 minutos, então, é o nosso 100%, tá? Então, ó, 30 minutos vai... deixa eu mostrar aqui. Ó, demora 30 minutos para T1 esvaziar o tanque, né? Para T2 esvaziar, vai demorar 30 mais 30, ok?
30 mais 30, 60 minutos. Então uma demora 60 minutos, a outra demora 30 minutos para esvaziar o tanque. Ok? Beleza. Só que a gente quer a primeira, 30 minutos, e a gente sabe que ela demora 30 minutos para a torneira 1 esvaziar o tanque inteiro. Então, em 30 minutos, ela esvazia todo o tanque, ela esvazia 100% do tanque. Quanto tempo vai demorar, então, para ela esvaziar 60% do tanque? Bom, tem vários jeitos de fazer isso. Vamos fazer do jeito mais convencional. 30 por 30 demora 30 minutos para esvaziar 100%. Vai demorar quantos minutos, então, para esvaziar 60%? A gente vai multiplicar aqui em cruz. 60 vezes 30 vai dar 1.800, que é igual a 100 vezes a nossa dúvida. Então, eu poderia chamar aqui de x, na verdade. Só não chamei de x porque a gente já tinha um x aqui no exercício. Tá? Então, nossa dúvida aqui é 1.800 dividido por 100. Dessa forma, a gente sabe que vai demorar 18 minutos para esvaziar todo o tanque. Bom, eu disse que a gente tem vários jeitos de fazer isso. Quais seriam outros jeitos? Bom, outro jeito seria o seguinte. 30 minutos para a torneira esvaziar o tanque, 100%. Se ela demora 30 minutos para esvaziar 100% do tanque, a gente consegue descobrir quanto tempo demora para ela esvaziar 10% do tanque? Consegue. Se 30 minutos esvazia 100%, 10% é eu pegar 100 e dividir por 10, certo? Então eu pego 30 e divido por 10, eu vou ter os 3 minutos. 3 minutos demora para encher 10% do meu tanque. E ela segue nessa proporção. Então se 30 demora 100%, 10% vai ser 100 dividido por 10. Então 30 dividido por 10 vai ser 10%. Então 3 minutos para encher 10% do tanque. Só que eu quero 60%. Então eu multiplico por 6. Multiplicando 3 minutos que eu tinha por 6, vai dar 60%. 3 vezes 6 vai dar 18 minutos. Tá? Uma outra coisa que você tem que ficar ligado para você não errar é, se demora 30 minutos para encher todo o tanque, metade do tanque vai demorar 15 minutos. Isso é um fato. Metade é 50%, eu quero 60%. Então você tem que saber que tem que ser mais de 15%. Tá? Isso não dá resposta nenhuma. Saber que 50% vai ser 15 minutos. Não dá resposta nenhuma. Mas é uma boa coisa para você não errar. Saber que tem que ser mais que 15 faz com que, se você chegar no resultado, sei lá, 13, 14, 12, você vai saber que você está errado. E aí você pode voltar e corrigir seu exercício. Então, 30 minutos é 100%, 30 minutos é 100%, 50% vai ser 15 minutos. Então, o seu resultado tem que dar mais de 15, porque a gente quer 60. Tá? Bom, então 18 minutos aí demora para a nossa torneira esvaziar todo o tanque. No início do trabalho, no início da manhã de trabalho, né? Um feirante tinha 300 melões, que ele começou a vender o preço ao preço unitário de R$2. Então, um melão R$2. A partir das 10 horas, ele reduziu o preço em 20%. E a partir das 11, passou a vender cada melão por R$1,30. No final da manhã, ele havia vendido todos os melões e recebido o total de R$461. Qual o preço unitário do melão entre 10 e 11 horas? Bom, o preço original do melão é R$2. Tá? Ele deu 20% de desconto, reduziu o preço em 20% a partir das 10 e a partir das 11 ele passou a vender em R$1,30. Então esse preço aqui, essa redução de preço aqui, ó, valeu a partir das 10 e até as 11, porque a partir das 11 ele mudou o preço de novo. Então o que a gente quer? A gente quer o 20% de desconto do nosso melão. Qual o preço unitário do melão entre 10 e 11 horas? A partir das 10 era 20% de desconto, a partir das 11 ficou 1,30. Então, entre 10 e 11 é a redução de 20%. Então, a gente tem 20% de desconto no nosso melão. E aí é fácil. 2 é igual a 100%. O que é esse 2? É o preço do melão. R$2, 100% do preço. X igual a 80. Pera aí, o que é esse 80? Bom, se você teve 20% de desconto, significa que você tirou 20% do 100%. Então você ficou com 80%.
você tem 20% de desconto. Você está descontando 20% do preço. Você está tirando 20% do preço e ficando com 80%. Então a gente quer 80%. Tá? 80% significa que teve 20% de desconto. Multiplicando em cruz, vai ficar que o x é 1,60. Tá? Beleza. X é 1,60. Ok. Então, esse é o nosso resultado. Então, perceba que a partir das 10, então ele começou o dia vendendo melão a R$2, a partir das 10 era 1,60 e depois, quando deu 11 horas, ele começou a vender a 1,30. Beleza? Tem outro jeito de fazer isso aqui? Tem. Você pode descobrir quanto que é 20% e depois tirar de R$2. Então, como que eu faria para descobrir quanto que é 20%? Do mesmo jeito. Você faz aqui, ao invés de 80, você coloca 20. Só que aí, o que você vai achar? Você vai achar o desconto. Se aqui fosse 20, você ia achar x igual a 40 centavos. 40 centavos é o preço? Não, 40 centavos é o desconto. Então, 2 menos 40 centavos, você vai ter 1,60. Beleza? Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Igual eu falei do exercício anterior. A gente tem que R$2 é o meu preço inteiro. R$2 é 100%. Ok? Quanto que é 10%? 10% vai ser pegar, vai ser pegar os 2 e dividir por 10, que vai dar 20 centavos. Então 20% vai ser 40 centavos. Então 40 centavos é o meu desconto. Então 20 menos 40, 1,60. Mas faça desse jeito aí também que não vai errar, tudo tranquilo, beleza? Na B. Sabendo que 5/6 dos melões foram vendidos após as 10 horas, calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre 10 e 11 e após as 11. Então ele quer quantos foram vendidos antes das 10, quantos foram vendidos entre as 10 e as 11 horas e quantos foram vendidos após as 11 horas. Então ele quer todos os dados. Ele quer saber quantos que ele vendeu a cada momento. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui. A gente tem entre as 10 e 11 horas. A gente sabe que antes das 10 ele vendia a R$2. Das 10 às 11 ele vendia a 1,60 e depois das 11 ele vendia a 1,30. Então aqui é R$2, aqui é 1,60 e aqui é 1,30. Ele diz também que 5/6 foram vendidos após as 10 horas. Então 5/6 dos 300 melões foram vendidos após. Então todos os melões que estão nessa linha aqui, ó, nessa faixa de tempo, representam 5/6 dos melões. Ok, se antes representa 5/6 e ele vendeu todos, significa que aqui antes das 10, quantos que ele vendeu? Se já foi 5/6, pensa bem, ele reparte os melões em 6 grupos e ele vendeu 5 grupos. Quantos grupos ele vendeu antes, então? Se aqui ele vendeu 5 e ele vendeu todos, então aqui ele vendeu 1/6 dos 300 melões. Então essa é uma informação que é imediata, mas que o exercício não deu. Tá? Bom, a gente sabe que vai dar 50 melões. Tá? Se você 1/6 dos 300, o que significa isso? É pegar 1/6 dos 300 vezes 300. Nossa, que 3 feio. Vezes 300. Então isso aqui vai ficar 300 dividido por 6, vai ficar assim. 300 dividido por 6 é 50. Então, antes das 10, ele vendeu 50 melões. Beleza. Se ele vendeu 50 melões aqui ele vendeu 250. E aí você não precisa nem fazer a conta. Porque se ele vendeu todos e aqui ele tinha 300, vendeu 50, então depois ele vendeu 250. Beleza. Então a gente tem essa conta aí. O que é essa conta aqui? Bom, ele quer saber, calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre 10 e 11 e depois entre as 11. Bom, a gente sabe que ele vendeu x vezes 2, ou seja, ele vendeu tantos melões por R$2. A gente sabe quanto que é esse x, é 50. Depois ele vendeu tantos melões a 1,60, ok? Tantos melões a 1,60. Depois ele vendeu 300 menos x menos y. Por que 300 menos x menos y? Porque x é o tanto que ele vendeu antes das 10. Y é o tanto que ele vendeu entre as 10 e 11. Então, depois das 11, ele vendeu todos, menos os que ele vendeu antes e os que ele vendeu antes. Okay? Então, ele vendeu 300 melões
menos ele vendeu o que está faltando. O que está faltando? É eu pegar todo mundo e tirar os que eu já vendi. Ele vendeu esse tanto a 1,30 e isso tudo vai dar R$ 461. E aí você fala, tá professor, mas aqui você sempre fala que quando a gente tem duas incógnitas e só uma equação, a gente não consegue resolver. É verdade, a gente não consegue achar um resultado final. Mas, no caso, a gente sabe o nosso x. Nosso x é 50. Então, a gente vai substituir x por 50 e vai ficar só com o y como equação. Então, o x vai ficar 50. Então, ó, 50 aqui. X aqui, ó, 50. Então, 300 menos x vai ficar 250. E agora faz todo sentido também, ó. Se depois das 10 ele vendeu 250 melões, isso aqui é depois das 10. Depois das 10, entre as 10 e 11 ele vendeu y, então depois das 11 ele vendeu 250, que é tudo que ele vendeu, menos y. Ok? Isso é 1,30. Então a gente faz a conta, vamos fazer as multiplicações. Então fiz as multiplicações aqui, ó. 50 vezes 2 dá 100, y vezes 1,60, deixa do jeito que está. 1,30 vezes 250 dá 325, menos 1,30 vezes y. Então eu fiz essa multiplicação e fiz essa multiplicação aqui. Igual a 461. E junta todo mundo. Quem que eu posso juntar? Eu posso juntar 325 com 100 e depois aqui no 461. E posso juntar 1,60y menos 1,30y. Então, 1,60y menos 1,30y, passei o 100 para o outro lado negativo, passei o 325 para o outro lado negativo. Fazendo essa conta, a gente vai ficar com 0,30y ou 0,3y igual a 36. Então, 461 menos 325 dá 136, menos 100, 36. E aí, y dividido por 0,30 ou 0,3, tá? Que vai dar 120 melões. Então, y é 120. Calma lá agora, isso aqui é a minha resposta? Não. O que é 120? 120 melões é o meu y. Então, é o tanto que eu vendi nesse período aqui, ó. Ó, y está aqui, tá? Então, y é o quanto que eu vendi a 1,60. Quanto que eu vendi a 1,60? Eu vendi a 1,60 entre as 10 e 11 horas. Então, se eu vendi 120 entre as 10 e 11 horas, depois das 11 horas eu vendi 250 menos 120, que são 130 melões. Então, essa fica a minha resposta. Até as 10 horas ele vendeu 50 melões. Das 10 às 11 ele vendeu 120. E depois das 11 ele vendeu 130 melões. Tá? E se você somar todo mundo, 120 mais 130 dá 250, mais 50, 300, fica todos os melões vendidos aqui, como bem o exercício disse. Beleza? Então aqui a gente caiu numa equação de primeiro grau. Ó, primeiro grau normal aqui, ó. Y, um y aqui, ninguém tem elevado ao quadrado. O problema só era montar e sacar o que estava acontecendo aqui. Ok? Perceba como isso aqui auxiliou a gente, nossa linha do tempo. Se for necessária, faça. Tá? É melhor você perder tempo no exercício e fazer ele certinho do que eu deixar sem fazer ou fazer de qualquer jeito e errar. Beleza? Então faça com calma e faça. Beleza? VUNESP. Em uma competição, uma pessoa tira 60 vezes, ganha 3 pontos. Tira 60 vezes. Ganha 3 pontos toda vez que acerta o alvo e perde 1 ponto quando erra. Ok? Então você atira 60 vezes, tem 60 chances, entre aspas, mas na verdade é o tanto de vezes que você atira. Se você acertar, você ganha 3 pontos. Se você errar, você perde 1. Beleza. Dois competidores obtêm respectivamente 156 e 96 pontos. A diferença dos números de acertos desses dois competidores é... Tem como descobrir? Tem. Vamos montar. Vou chamar acertos de A e os erros de E. Nosso primeiro atirador. Ele fala que são 2, um acerta, um faz 156 pontos. Então, o que é 156 pontos? Significa que o tanto de acertos mais o tanto de erros é 60. Por quê? Porque ou você acerta ou você erra, e você atira 60 vezes. Então, se você somar o tanto de acertos mais o tanto de erros, vai dar o total de tiros, que é 60. 3A menos E, ou seja, 3A. Toda vez que eu tiver um acerto, eu vou pegar e multiplicar por 3 e vou ter o tanto de pontos. Se eu errar, eu vou tirar um ponto. Então, um erro
vai dar negativo. Um acerto vai dar 3 positivos. E o nosso atirador 1 soma 156 pontos. Então 3A significa eu pego o tanto de acertos, multiplico por 3 e vai dar o tanto de pontos. Depois eu tiro o tanto de erros e dá o tanto de pontos total. Então, montamos esse sisteminha, a gente pode juntar as duas. Por que eu quero juntar? Para assumir que esse E aqui, ó, aqui tem um E positivo, aqui tem um E negativo, somando as duas eu vou ter 4A. A mais 3A, 60 mais 150, 216. Lembrando, por que eu posso somar? Porque eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, é uma balança. A mais E é igual a 60. Beleza. E eu estou dizendo também que 3A menos E é igual a 156. Estou dizendo que isso daqui é sim igual a isso. Então eu posso somar isso aqui e a mesma coisa eu somo do outro lado. Eu estou dizendo que 156 é a mesma coisa, então eu posso somar do outro lado também. E aí com isso eu fico que o A é 216 dividido por 4, o A é 56. Tá? Se o que ele quer? A diferença do número de acertos. Ah, tá. Então se ele quer acertos, já paramos por aqui. Como que a gente faz para descobrir os erros? Joga aqui, ó. 54 acertos. Eu atiro 60 vezes, então com certeza eu errei só 6. Beleza? Errei 6. O atirador 2, mesma coisa. Acertos mais erros dá 60. Só que aí no caso, 3A menos E, ao invés de somar 156, soma 96 pontos. Somando as duas, 4A igual a 156, o A é igual a 156 dividido por 4, o A é igual a 39. Então se ele acertou 39 vezes, a quantidade de erros com certeza é 21, porque os acertos mais os erros tem que somar 60. Tá? E aí o exercício quer a diferença entre o número de acertos. Então eu faço os acertos do primeiro atirador menos os acertos do segundo, que vai ficar 54 menos 39, que é igual a 15, alternativa D. E por hoje é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí os exercícios que eu propus a vocês. E espero que se você tentar fazer, você tenha conseguido. Beleza? Por hoje é só. Amanhã a gente fala um pouco de porcentagem, porque em porcentagem vai ter um pouco de juros também, não é só as continhas de fazer regra de 3 e tudo mais, mas a gente faz isso aí, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, lave as mãos, fique em casa aí se você pode, cuide das pessoas ao seu redor e cuide de você também, beleza? Valeu, rapaziada, muito obrigado, até mais, falou!